Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Mais um gauchão chegou ao seu final, porém, quem pensa que o trabalho da Federação Gaúcha está encerrado, muito pelo contrário, pois além do balanço do que rolou, ainda há muita bola por ser jogada pelo Rio Grande. Por isso, o bate-papo desta semana é com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez é um prazer lhe receber aqui no programa de Carrinho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar conversando com os amigos do programa de Carrinho mais uma vez aí para falarmos aí do nosso gauchão. É muito legal todos os anos a gente bater papo, Luciano, seja no final do gauchão, no início, durante, para repercutir, projetar o que virá. E este ano não é diferente. E para início de conversa, o gauchão, que terminou no último sábado, teve um balanço de tudo que rolou, não é? E qual é o seu balanço? Que você entendeu aí, enquanto presidente da federação, que foi bom na competição? O que pode ser melhorado, tanto no aspecto técnico das disputas dentro de campo, como no quesito organizacional? Foi como a federação projetou? Ficou acima do esperado? Ou são muitos os pontos que devem ser melhorados? O balanço do gauchão ele é extremamente positivo do ponto de vista da federação, tanto na questão dentro de campo, a competitividade entre os clubes, na questão organizacional também. Acho que foi um grande acerto dos clubes terem concordado com a proposição que a federação fez no que diz respeito à inclusão das quartas de final. Lógico que tem muitas coisas a serem melhoradas, sempre tem, a gente nunca pode se dar por satisfeito e não pensar naquelas coisas que eventualmente deram errado e naquelas situações que sempre precisam melhorar. A gente tem que, ano a ano, melhorar, mas o balanço de final de campeonato é positivo pelo ponto de vista da federação. Bom, Luciano, o senhor começou aí a trabalhar como presidente da federação em 2020. E no início da sua gestão, os maiores desafios durante o estadual eram os efeitos da pandemia, que modificavam planejamentos, ou então efeitos de chuvas, ciclones. Em 2024, houve normalidade neste sentido, com nenhuma rodada precisando ser adiada. Com base nisso, quais foram os momentos, portanto, de maior desafio para a federação ao longo do campeonato? Aquelas situações difíceis que vocês tinham de lidar em meia maratona de jogos. Felizmente, durante o transcurso, né, do Campeonato Gaúcho desse ano, não tivemos nenhuma situação extraordinária, né, nenhum evento extraordinário que nos fizesse ter que tomar alguma atitude mais drástica no que dizia respeito às a nossa programação, né, especialmente no que diz respeito às datas. Mas independentemente disso, gerir uma competição como o Campeonato Gaúcho ou qualquer das nossas competições aqui do estado sempre é um desafio muito grande, sempre é um desafio muito diferente de todos. A cada ano surgem situações que nos fazem, durante a competição, a gente ter que adotar algumas medidas. Mas se eu pudesse te citar um dos grandes desafios foi a gente conseguir colocar o VAR, né, nas quartas de final, especialmente lá no Estrela d'Alva, em Bagé. Mas felizmente contamos com o apoio total da direção do clube,
que se empenhou e nos ajudou a gente conseguir fazer a instalação da tecnologia lá. Mas ao passo, como te disse, esse é um pequeno exemplo, mas rodada a rodada vão surgindo desafios e eles vão sendo enfrentados pela direção da federação. Pois é, presidente, o senhor coloca com toda a propriedade sobre as dificuldades estruturais que houveram para que se pudesse instalar o VAR lá em Bagé, mas que o pessoal da diretoria do Guarani colaborou muito nesse sentido. E, embora também tenha sido uma decisão dos clubes, eu lhe pergunto o seguinte: a ausência do VAR na primeira fase do Gauchão é algo que se comprovou que não pode mais acontecer? E pensando já em futuro, como poderá ser possível viabilizar o VAR em todas as partidas no ano de 2025? Eu não posso te afirmar, né, que tenha sido um grande equívoco dos clubes. Eu acho que eles têm que pensar com responsabilidade financeira também sobre isso, né? É lógico que à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando a assistirmos qualquer competição, né, com o uso da tecnologia do VAR. E como nós temos aí já a maioria dos nossos clubes que disputam o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão estão em disputa de competições de âmbito nacional e também já tiveram jogos com o uso da tecnologia, né? Ela ajuda bastante, ela sem dúvida alguma, ela minimiza, né, a possibilidade de erros, principalmente aqueles erros de fácil interpretação, né? O erro mais fácil de ser corrigido. Então, é algo que a gente vai ter que pensar assim para o futuro. Nós já desde o início da competição e durante todo o ano passado nós buscamos encontrar maneiras, né, de viabilizar o VAR, e mais uma vez a gente já está em conversas com a empresa que detém a tecnologia, que é a nossa parceira, com empresas que tenham o interesse em patrocinar o VAR também, porque eu acho que isso ajuda a questão econômico-financeira, mas eu vejo que ao término do Campeonato Gaúcho de 24, o VAR está muito mais próximo de estar no Campeonato Gaúcho de 25 do que estava ao término do Campeonato de 23 para estar no Campeonato de 24. Então é algo que a gente vai trabalhar firme e forte para viabilizar, e a gente já está fazendo esse movimento. E tomara que tudo dê certo, que o VAR consiga se fazer presente em todas as partidas do ano que vem, pois o senhor vai ver, presidente, que vai ser uma reclamação a menos. Várias reclamações a menos. Claro que vão haver outras, não é? Mas pelo menos em relação a isso, ao uso da tecnologia, a falta dela não vai se fazer presente. E por falar em reclamação, presidente Luciano Oxman, a cada ano, determinado clube tem a postura de ser mais crítico em relação a decisões da federação, seja por inconformidades ou tentativas de condicionar situações futuras. Vale para todos. Neste sentido, tem algum momento que o senhor entenda que o Grêmio passou um pouco do ponto nas reclamações, ou o senhor leva elas dentro da normalidade e até do folclore do futebol gaúcho? Por fim, a impressão é que o Grêmio também aliviou nas cobranças no final do campeonato, especialmente quando ficou definido quem seriam os finalistas, com o maior rival internacional ficando de fora. O que o senhor pensa sobre isso? A questão das críticas, das entrevistas que são dadas e tal, eu não me sinto à vontade e nem
com o direito de comentar, né? Eu acho que isso eu deixo para vocês da imprensa fazer essa reflexão. O que a gente entende na federação é que as críticas elas sempre vão acontecer, né? Eu acho que nós, enquanto dirigentes, enquanto pessoas, a gente também tem que aproveitar a crítica para crescer, para entender com ela o que pode se tirar de bom, o que eu só não posso concordar as coisas que eu bato muito quando comento esse tipo de assunto é de que a crítica ela não pode ultrapassar, vamos dizer, a pessoa jurídica, né? Ela não pode atingir a pessoa física de forma destemperada, de forma a colocar em xeque a sua conduta moral, a sua conduta ética, a sua lisura, né? Ninguém está no meio do futebol para errar ou para fazer qualquer coisa que não seja dentro das normas e dentro dos regulamentos, dentro do que prevê a lei. Então não tem nenhum tipo de arranhão com relação a isso, com relação a qualquer crítica que foi feita por qualquer clube ao longo da competição. Isso faz parte, a gente já está no ambiente aí há bastante tempo, mas ao mesmo tempo a gente acredita que algumas coisas têm que mudar, mas eu acho que o tempo é senhor da razão e a gente vai acabar modificando um pouco esse cenário. E as críticas já existem desde 1900, não é, presidente? Se fizermos recortes aí de jornais de 40, 50, 60 anos atrás, vamos ver as mesmas coisas, só que com personagens diferentes, instituições, locais diferentes, mas tudo muito semelhante no objetivo, que é daqui a pouco recuperar uma injustiça que ocorreu lá atrás, condicionando uma condição futura para que não ocorra mais, ou uma tentativa de, ao ver que um outro está condicionando, condicionar também, coisas que sempre aconteceram, e eu acho que o senhor tem muita habilidade para lidar com isso, para se expressar, para evitar aí sair de polêmicas que são desnecessárias e não agregam nada. Está perfeito. E dando a minha opinião, eu acho sim. Eu acho que em alguns momentos o Grêmio passou do ponto. Mas encaro isso até como algo que, né, a própria forma aí que eu vejo que no fim ele deu uma aliviada, mostra que era uma tentativa de condicionar e certo ou errado acontece há muito tempo. Só não pode ultrapassar, como o senhor mesmo disse, o CNPJ, não é? Reclamação sobre campeonato, sobre organização, é uma coisa que acontece. Agora, ir para a pessoa física e fazer outras ilações, aí não é legal realmente. Mas o Grêmio reclamava de coisas como, por exemplo, a Recopa Gaúcha estar em uma data FIFA que poderia ter rodado do Campeonato Gaúcho. Poxa, gente, poxa. A final do Campeonato Gaúcho acabou daí sendo no meio de uma competição internacional. Aí essa final não precisava ser tão adiante se aquela rodada tivesse sido jogada onde não teve rodada. Coisas assim que não fazem sentido. Porque sempre foi a última rodada do estadual, uma semana antes do Brasileirão. Então são reclamações que lá atrás, na organização, não foram feitas. Então não podem acontecer depois. Mas enfim, passou e felizmente tudo deu certo. Estamos aqui conversando com Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, repercutindo a
edição de 2024 do Campeonato Gaúcho, tudo que rolou, fazendo um balanço e vamos aí projetar também o que virá pela frente aqui no futebol gaúcho. E presidente Luciano, em termos comerciais, seja em direitos de transmissão ou vendas de publicidades, foram atingidas as metas e os direitos de transmissão de 2025 já estão comercializados ou haverá uma nova negociação? Quanto a essa questão dos direitos comerciais, nós conseguimos esse ano, né? Nossa meta ela é sempre audaciosa, né? E considerando, né, as ofertas do mercado, nós conseguimos fazer um bom repasse de valores aos clubes. Tivemos um acréscimo, né, de receitas comparativamente ao ano de 2023. E sim, os direitos comerciais de transmissão e também de arena, que são as placas, né, já estão comercializados para o ano de 2025. Excelente. E, presidente, um assunto que é sério, não que os anteriores não fossem, mas este é sério pelo fato de ser triste de a gente comentar, mas temos que falar. Uma pauta que é mundial e que infelizmente esteve em alguns momentos do gauchão foram casos de denúncias de racismo em arquibancadas. O que é possível enquanto federação ter de atitude para que, na medida do possível, não se repita mais fatos dessa natureza? Infelizmente, né, episódios de racismo, de injúria racial, de preconceito estão acontecendo no âmbito do futebol no mundo todo ainda em 2024. Internamente aqui na nossa competição, no nosso estado, é uma pauta e é uma batalha que a gente vem enfrentando constantemente. Nós fizemos, num primeiro momento, uma parceria com uma ONG chamada Odabá, responsável por diversos projetos sociais nessa situação do letramento racial. Fizemos um trabalho interno dentro da federação e agora, vocês devem ter acompanhado aí ao longo dos últimos tempos, nós lançamos o Protocolo Zero, fim de jogo para o racismo, onde diversas ações são tomadas e adotadas pela federação a partir do momento em que há notícia, né, da ocorrência desse tipo de crime. Dentre eles, o próprio acolhimento daquele que foi da vítima desse crime. E nós fizemos, infelizmente, algumas reuniões com algumas das pessoas que foram injuriadas, né, para acolher e para orientar e também dado sequência ao processo judicial na área desportiva e na área criminal também. É um problema social, é uma doença da sociedade, mas eu acho que sempre se disse que o futebol é um reflexo da sociedade. Mas eu acho que o futebol, trabalhando fortemente no combate a esse tipo de crime, ele vai passar a ser um reflexo para a sociedade, e aí, ao invés da sociedade ensinar o futebol vai ensinar a sociedade e, se Deus quiser, nós vamos conseguir erradicar essa chaga, esse mal, essa coisa horrorosa, né, que é o racismo. A gente vai conseguir erradicar não só do futebol, mas da sociedade como um todo. Que Deus te ouça, presidente. E quem pensa que o calendário do futebol gaúcho termina enquanto federação e o trabalho de vocês diminui após o gauchão, está muito enganado, não é? Pois vem aí as demais divisões do gauchão e a copinha no segundo semestre. O que é possível já adiantar de planejamento e datas para essas competições?
e haverá novamente as transmissões do canal da federação no YouTube? O nosso Campeonato Gaúcho é a primeira competição do ano, né? Tem muita visibilidade, né? Tem a atenção de bastante gente, mas o trabalho segue, né? Segue firme, segue com muitas competições em andamento. Agora, não só a Série A2 já se iniciou, vai se iniciar no próximo final de semana, mas nós já temos jogos do Campeonato Gaúcho Sub-17, da Série A1, da Série A2, vai começar o Sub-20. Depois teremos muito em breve o início do Sub-15, Sub-17 feminino. E ainda ao longo do tempo a gente vai ter ainda mais a série B, a Copinha, enfim, tem bastante trabalho e muita competição aí, muitos jogos para que o público gaúcho possa apreciar. No que diz respeito às transmissões, a gente ainda está negociando, está fechando a parceria aí para viabilizar, né, mais uma vez as transmissões, e a gente espera em breve aí poder já estar passando e informando a todos vocês. Show de bola, muita coisa pela frente. E o Brasileirão já começa neste sábado, falando de futebol profissional. Hoje tem Inter e Bahia, Criciúma e Juventude. Amanhã tem o Grêmio em campo diante do Vasco, lá no Rio de Janeiro. Temos 3 clubes gaúchos na Série A, 3 na Série C, além de mais 3 na D. Afora que ainda seguem 4 na Copa do Brasil, além do Grêmio na Libertadores e o Inter na Sul-Americana. Qual a expectativa do senhor para todos estes? Então, nós temos uma grande expectativa com relação à campanha dos gaúchos, né? Nos campeonatos brasileiros que vão se iniciar, da Série A, B, C e D. Também a manutenção e a sequência deles no campeonato da Copa do Brasil. Acho que as campanhas e o Campeonato Gaúcho dá estofo e dá bagagem para que eles possam enfrentar aí de igual para igual essas competições, e a gente tem certeza de que os gaúchos terão uma grande campanha, farão grandes campanhas aí nessas competições de âmbito nacional. Então tá certo, presidente Luciano Oxman. Mais uma vez foi um prazer enorme conversar com o senhor. Acho que a gente já conversou aí, pelo menos aqui no De Carrinho, em outras 2 oportunidades. Então é a 3ª vez que a gente bate um papo direto aqui no programa. Com certeza vão haver outras, pois é sempre um prazer enorme trocar ideias com o senhor. Pois o senhor fala, além de ser um cara muito gente fina, um gentleman, um grande dirigente, o senhor fala pelo que representa uma instituição de muita importância no estado, já que é a instituição que representa o futebol gaúcho, que é a nossa federação. Grande abraço, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço a possibilidade de estar mais uma vez conversando contigo aí. Um forte abraço. Forte abraço, presidente Luciano Oxman, gestor principal da Federação Gaúcha de Futebol, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.